Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui conosco o NQZ, que irá compartilhar um pouquinho mais sobre a sua história e trajetória com a gente. NQZ, muito obrigado por ter topado conversar comigo, é uma honra ter você aqui. É isso, pessoal. Vamos bater um papo aí. Bora lá, me conta, quem é o Lucas? Cara, então, meu nome é Lucas, né? Todo mundo me conhece como NQZ, mas fora do jogo eu sou o Lucas, tenho 20 anos, recém-cumpridos. E eu tô nessa de jogo desde criancinha, na verdade. Eu comecei a ter o primeiro contato ali com 6 anos de idade. Eu morava numa casa que tinha eu, minha mãe, minha avó e meu irmão. E o meu tio. E o meu tio, ele foi muito importante nessa trajetória toda, porque ele que me apresentou os jogos. Então, não só ele, mas outros tios meus e primos também sempre jogavam. Na época, acho que era Age of Empires, StarCraft, uns jogos bem antigos, assim. E eu era pequenininho e lá em casa a gente tinha um escritório que eram com 4 computadores, como se fosse quase uma lanzinha improvisada, sabe? E eu pequenininho comecei a ver eles jogando e fiquei, uai, eu quero jogar também, sabe? Me surgiu aquela vontade muito novinho de jogar. Então meu tio colocou um computadorzinho pra mim e comecei a jogar. Na época acho que eu jogava um jogo com eles chamado Medal of Honor. E foi basicamente isso, cara. Foi o primeiro contato assim com jogos, e depois eu comecei a jogar bastante o Source quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Então eu me lembro até hoje que eu ia pra escolinha, que eu ia a pé, e eu voltava da escola já doido pra jogar Source. Então, com o CS foi o meu primeiro contato. E cresci assim, basicamente, sempre casa cheia, e casa cheia muita gente jogando. Então meu tio tava sempre jogando, meu irmão mais velho também, ele tem 24, também sempre jogando. E minha vida foi basicamente isso. Eu cresci nesse meio de jogo, e conforme o tempo foi passando, eu comecei a jogar e comecei a assistir os campeonatos, e surgiu aquela chamazinha interior de, pô, será que tem como sonhar em ser profissional, sabe? Será que tem como algum dia eu chegar nesse ponto? E só que ao mesmo tempo eu sempre fui conciliando com a escola, e a minha família sempre foi uma família muito tranquila, só que minha mãe sempre disse, você pode jogar o quanto você quiser, contanto que você passe de ano. E sempre foi assim até um determinado ponto da minha vida, né? Uhum. Então, tinha essa cobrança da escola, mas era uma cobrança muito light, então eu sempre jogava bastante, a gente sempre tinha aquele empecilho de filho, vai dormir tal horário, e eu ficava mais tempo jogando. Só que chegou, cara, eu acho que foi 2019, que eu tinha 14 anos, que foi um ano assim, que foi uma reviravolta na minha vida. A gente saiu da casa da minha avó, a gente foi morar na casa de um amigo da minha mãe por uns 3 meses, assim, que a gente teve um conflito lá. E foi o ano que eu acabei desleixando completamente da escola, sabe? No sentido de que eu já não estava mais interessado, eu estava muito com a cabeça no jogo. Então já fazia um tempo que eu estava jogando CS. E uma coisa engraçada, que em 2018, um ano antes, eu estava jogando só League of Legends. A minha cabeça, com uns 11, assim, eu já estava pensando em ser profissional de alguma coisa, eu não sabia o que, mas eu queria. E desde pequenininho eu sempre tive muito contato com League of Legends, sempre foi muito meio a meio, assim, sabe? Eu jogava muito LoL, eu jogava muito CS, só que eu não tinha um jogo definido que eu queria jogar mesmo. Sim. Só que em 2018, eu fui na ESL Belo Horizonte, inclusive, que a SK jogou. Uhum. E, assim, foi um campeonato que não era nem pra eu ter ido. Eu tinha 13 anos, e eu acho que permitido na época era 16 ou 15. Então, assim, eu entrei com o meio da galera, no meio da galera, assim, perdido. O pessoal nem pediu documento, eu só entrei. E antes de eu ir nesse campeonato, a mãe já tava falando, filho, você não vai conseguir entrar, vende esse ingresso, não vai dar certo. E eu falei, mãe, eu quero ir. Eu vou. E nessa época, não, eu vou. Eu tava falando com ela que eu vou dar um jeito de entrar, não vou vender esse ingresso, não. E aí acabou que eu fui. E essa época que eu falei, eu não tava nem jogando CS, só que eu assisti o campeonato, e não só esse cara, mas todos os times lá jogando, a torcida gritando. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida jogando League of Legends, sabe? Então Porque, foi quando eu tinha sim, porque o LoL é outra estrutura, é outro completamente organismo, tudo diferente. tudo diferente, mas essa questão de competir, sempre desde que eu era pequenininho, jogava aqueles campeonatos semanais, assim. Não só na GC, mas também no LoL mesmo, que era campeonato de RP na época, Uhum. eu já gostava muito de competir. Só que esse campeonato da ESL Belo Horizonte, foi o que virou a chavinha pra mim. Que eu virei e falei, cara, eu tô jogando o jogo errado, sabe? Eu tô no lugar errado. Sim, tô colocando Então, muita nessa época. energia num lugar que talvez não vai me fazer tão feliz. Exatamente, exatamente. E aí eu voltei a jogar com um grupinho de amigos meus, que hoje em dia eles até jogam também, o pessoal que joga no cenário brasileiro, que era o Gafolo, o Reis e o Antonini, que tá no América hoje. A gente fez um timinho, que era todo mundo de BH, e a gente voltou a jogar. E depois de um ano,
eu acabei virando profissional. Então, pra mim, foi um negócio muito engraçado, sabe? Porque nesse prazo de um ano que eu não tava jogando, eu voltei a jogar por um ano e depois de um ano eu virei profissional, um ano certinho, sabe? Foi muito rápido e muito doido, né? E era muito novo. E me Então, conta um pouquinho mais dessa ESL de Belo Horizonte, porque eu tava, e é muito doido imaginar que você tinha, tipo, 13 anos, eu fico, gente do céu, eu tô ficando velha, realmente. Porque você você era fã, você tirou fotos, como que foi, assim, saber esse lado como telespectador? foi incrível, assim. Eu nunca tinha ido num evento assim de jogo e principalmente com meus amigos, então a gente ficou pulando pra cima e pra baixo, a gente viu os jogadores, que pra mim, ver jogador profissional naquela época era tipo, gente do céu, o que é isso? Eu lembro que o pessoal tava fazendo fila no banheiro pra tirar foto com o Fallen, eu peguei o FNX assim, pedi no Uber pra ir embora, eu, por favor, tire uma foto comigo, só uma fotinha, sabe? Sim. E, pô, foi muito bacana, a gente andando pra cima e pra baixo, a gente encostando na mão dos jogadores, e eu tava tipo assim, não acredito, sabe, que eu tô Sim. vivendo isso aqui. E isso foi no primeiro dia. E aí no segundo, eles deram esse tal desse aviso que eles sabiam que tinham menores acompanhados no evento, se pegassem iam ser expulsos. Então eu tava acuado lá, sabe? Tá, Eu tava meio que escondido lá dentro, no sentido, tipo assim, não estão me vendo, não estou aqui, tá. sabe? Mas no geral, cara, o campeonato foi incrível e assim, poder assistir e ver o pessoal profissional daquela distância de mim, eles jogando ali, sabe? O pessoal que eu assisto no meu computador, eles estão ali na minha frente, sabe? Então foi um campeonato que me marcou muito. Sim. E, enfim, seguimos, né? Sim, muito bacana. E qual foi o momento que virou essa chavinha e você percebeu? Porque a veia competitiva, pelo que eu entendi, ela sempre existiu. E você já tinha isso em mente, eu quero me profissionalizar, não sei se no LoL ou no Counter-Strike, eu não sei como eu vou me profissionalizar e qual jogo eu vou me profissionalizar, mas qual foi o momento exato que você percebeu que estava dando certo pro Counter-Strike? Porque você montou esse time e aí ele foi pra frente, você foi convidado, qual foi a mudança de chave? Cara, mudança de chave, então, a gente montou esse time, só que a gente tava jogando Liga Amadora da GC, Liga Principal, e assim, esbarrando em jogar os campeonatinhos, assim, que na época era a Série A, ou a Liga Pro, não me lembro o nome, maiores, só que a gente não chegava. E aí, o que acontece? Eu tava num time com os amigos meus, e na época, a gente treinou contra a Alma Game, que foi o meu primeiro time, que tinha ZMB, Danviette, Raul, e eu joguei contra eles num treino, assim, na GC, e a gente ganhou deles. Eu fiquei tipo, caramba, a gente ganhou de um pessoal que é bom, assim, sabe? Uhum. E, coincidentemente, depois disso, um amigo meu que já não joga mais, ele jogava na Uma Game, ele foi tirado do time. E aí eu fui mandar mensagem, eu tinha os MB na época adicionado na Steam, eu fui mandar mensagem pra ele, num dia assim que eu tava. Eu geralmente dormia 10 horas da noite, e esse dia eu não sei porque eu fiquei acordado até mais tarde. E esse amigo meu veio falar comigo que ele tinha sido tirado do time, e eu falei, opa, eu vou ali pedir um teste, sabe? Não custa nada. Vou mandar meu currículo. Então, eu já tinha ele adicionado, eu puxei um assunto assim, nada a ver com ele vai até lembrar disso se ele ver isso daqui. Que eu perguntei pra ele sobre skin, assim, skin de M4, eu só tava querendo puxar assunto, sabe? Sim. Aí eu virei pra ele e falei, vocês não querem me testar, não? Aí ele falou, ficou meio receoso assim, e no fim marcou o teste. E aí foi no mesmo dia, então assim, eu tinha aula no dia seguinte às 6 da manhã, e tava lá eu com 14 anos, 11h30 da noite jogando, e assim, minha mãe na porta do quarto falando, filho, vai dormir, eu, mãe, por favor, me dá 30 minutinhos, Eu sabe? só preciso mostrar o meu talento aqui. Exatamente. E assim, foi um negócio engraçado, porque nesse teste eu me lembro que eu tava comunicando até o que eu tava respirando, sabe? Até a mosca que eu via, assim, no monitor. Então eu tava de um jeito que, assim, eu preciso dar certo, sabe? Eu preciso passar nisso daqui. Então fiz o teste e passei. E aí foi realmente meu primeiro time profissional. Entrei, os meninos gostaram de mim. Surpreendentemente eles me contaram que eles gostaram, porque eles não estavam esperando muito de um menino de 14, né? Sim. Que ninguém tinha ouvido falar, e eu entrei na Alma. E aí a gente começou, foi o primeiro campeonato, foi a Liga Pro, e eu lembro que na época o Abel tinha voltado da Fúria, então pra mim jogar contra ele, eu falei, porra, o cara acabou de chegar da Fúria, sabe? Sim. O RCF tinha voltado da Sharks, então foi uma experiência bem legal, foi o meu primeiro campeonato profissional. E esse time foi a primeira experiência também. E nesse mesmo ano, depois a gente jogou algumas Ligas Pros, a gente acabou não ganhando nenhuma, mas nesse ano a gente teve o classificatório pra Clutch, que era como se fosse o Brasileirão da época, né, que tinha no Brasil. E assim, eram 4 times e dos 4 a gente era o menos favorito, assim, sabe? E era uma vaga só. E aí a gente tava com complete também, e aí na época calhou que a gente conseguiu pegar essa vaga. Então, assim, pra mim foi do nada, eu não tava jogando nada, pra de repente vou jogar o maior campeonato que tinha no Brasil.
E eu lembro que foi engraçada a conversa, porque eu lembro que a gente classificou. E eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ter que ir pra São Paulo. O campeonato era presencial em São Paulo. E ela falou, filho, por quanto tempo? Eu falei, morar. Ela olhou pra minha cara quase desmaiando, assim, sabe? Porque eu tinha 14 anos na Sim. época, estudando ainda, sabe? E aí a gente ficou num impasse, assim, de uns 15 dias. Assim, ela falando que não vai, eu falando que eu ia. E eu era adolescente rebelde, né? Então, Sim. assim, eu vou. Se eu não for, Vou não fazer fugir mais de nada na minha casa. vida, sabe? É, exatamente. E aí, no fim das contas, ela acabou deixando. E também, na época, a organização lá da Alma foi perfeita, assim, com a gente. Tava morando numa casa muito bacana. Eles fizeram questão de mostrar pra minha mãe que a coisa era séria, que eles iam cuidar bem de mim, até porque os meninos todos lá tinham o quê? 20 para mais, e eu tinha Sim. 14, Então então era a uma preocupação de diferença mãe dela. muito grande de idade. Então a preocupação tava certa. Não, tava certo. Uma coisa que na época eu fiquei puto, mas hoje em dia eu entendo super. Porque ela, como mãe, com um projeto de gente com 14 anos falando que vai morar fora, é estranho pra ela, sabe? Sim. Só que ali foi onde engatou. Então a gente foi pra São Paulo, a gente jogou alguns poucos jogos da Clutch, só que na época eu tinha falado com minha mãe da possibilidade de eu parar de estudar. Ela nem considerou, ela falou: não, não vai parar. Já basta estar se mudando. E Agora quer não estudar, vai estudar sim. então, exatamente. E acabou que eu fui para uma escola lá de São Paulo e minha rotina ficou puxadíssima, sabe? No sentido de que, por exemplo, eu acordava às 5 da manhã para ir para aula e eu era o primeiro a ser buscado na van e o último a ser deixado. Então eu acordava mais cedo e voltava mais tarde e ainda tinha que treinar. Então, assim, o meu dia era um caos na época lá. Então era muita coisa. Eu lembro que eu fazia dever de casa na pausa dos treinos. Então a gente treinava, pausava, eu subia pro meu quarto, fazia dever de casa, voltava, treinava mais. Surreal. Então, assim. Não, essa época foi uma confusão, mas e aí veio o Covid, né? Sim. E assim, parou com tudo e eu acabei voltando para casa. Então, assim, é uma coisa que eu digo assim para mim: o Covid foi, logicamente, uma tragédia, né? Foi péssimo, só que pra gente que. Na minha época, né, que eu era jogador, foi uma coisa que foi boa porque eu consegui ficar perto da minha mãe e da minha família em casa, sabe? Sim. Eu consegui continuar jogando em casa, mas perto dela. Então essa necessidade de estar longe dela, eu que era muito novo, não estava acostumado com essas coisas, para mim acabou sendo uma coisa boa ter voltado para casa, sabe? Sim. E eu acho que é muito doido porque você queria muito ir. E, se minha mãe não deixar, eu vou ir, ponto final. Mas eu imagino que quando chegou lá, bateu aquele receio de, eu quero voltar pra casa. Não, porque era novo, Sim. é normal. Sim, eu nunca tinha feito isso na minha vida, sabe? Assim, viajado sem ela, eu acredito que já tinha viajado, mas assim, essa questão de, beleza, agora eu tô morando longe dela, agora eu tenho que me virar. Os meninos estão aqui pra me ajudar, logicamente, só que no ambiente de jogo, assim, ninguém tava ali pra ser minha babá, Sim. sabe? E não que minha mãe fosse, mas eu teria que me A virar sua numa mãe é idade tua muito nova, mãe, assim, que sim. então, eu era muito apegado nela. Então, acabou que essa coisa do Covid trazer todo mundo pra casa foi uma coisa boa na época. Então, eu fiquei triste que a gente não ia poder jogar mais presencialmente. Só que essa parte de voltar pra casa foi muito boa. E eu lembro que na época o Covid foi muito rápido, né? Então, assim, do nada, rodovia de ônibus parou de funcionar. O voo sozinho eu não podia pegar porque eu era menor de 16. Então, assim, eu mandei a mensagem: mãe, tá todo mundo indo embora, o que eu faço? E ela desesperada lá de BH, sabe? Sim. Mas aí, no fim das contas, a gente conseguiu, porque o menino do meu time também era de Minas, a gente conseguiu voltar de São Paulo até Minas de carro. Enfim, cheguei em casa vivo. Conseguiu. Não, imagina o pânico, né? Era aquele começo de pandemia, todo mundo muito inseguro, todo mundo muito mal. E aí. E ninguém sabendo o que ia acontecer, né? Sim, e achando que ia durar pouco, e no final das contas durou muito. E aí você continuou nesse projeto, você continuou treinando com esse time, fazendo tudo à distância, e participando das ligas à distância. Sim, a gente continuou nesse time, mas acho que eu continuei por mais uns 6 meses na Alma, e aí depois a gente acabou cada um seguindo seu rumo. Teve gente que foi pra Fura Academy, teve gente que foi pra, acho que Evidência. Na época eu acabei parando na Soberano, que virou o Galo. Uhum. Então, eu, como não sou fã de futebol, mas sempre fui cruzeirense, fui jogar no time rival. Então, assim, Foi as coisas que complicado. foi complicado. E as coisas que eu tinha, assim, no Facebook do Cruzeiro, eu apaguei tudo. E, assim, do dia pra noite virei atleticano e não era, sabe? Sim. E aí acabou que a gente voltou pra São Paulo. E a gente foi morar em São Bernardo do Campo. A gente tinha uma casa lá também que era maravilhosa. Fiquei um tempinho lá nesse time. E aí, depois de um tempo nesse time, chegou a proposta da Detona na época, que era com o Rix, que hoje em dia é meu coach, e com o Cauê, que recém saiu, mas que a gente jogou junto dele, e a gente se conhece faz muito tempo, sabe? Então, quando chegou a proposta da Detona, eu falei: lógico que eu quero ir, sabe? Porque eu vou jogar com meus amigos que eu já conheço, e também num time que pra mim, na época, a Detona era uma coisa muito grande, sabe?
a Detona chegou num ponto ali que ela era pau a pau, assim, com a PEN, sabe? Eles rivalizavam bastante. Então, pra mim, quando chegou a proposta, eu não pensei duas vezes, sabe? E aí, acabei indo pra Detona. Esse período de Galo foi bem curtinho, a gente jogou só um campeonato. E fui pra Detona, e a gente foi jogar na época era GC Masters, que também era um campeonato muito importante no Brasil, sabe? E foi de novo um campeonato que a gente chegou assim, a gente tinha mudado duas peças, então era basicamente o NAC de capitão, eu, Zev, Piri e Cauê, então eram 4 crianças para um capitão. Então Todos assim, muito novos. então, todos muito novos, e eu lembro que na época o pessoal tinha montado uma Superline lá na Sharks, que foi Punk, que foi o Danoco, então a Sharks estava uma coisa bem forte naquela época. E a gente chegou no campeonato de novo, totalmente desacreditado, não a gente, né, mas todo mundo desacreditado da gente, que a gente fosse longe, e a gente acabou ganhando o campeonato. Então, assim, eu me lembro que foi a primeira grande conquista que eu tive realmente no jogo, porque não só por ter sido o último campeonato do NAC, porque eu gostava muito dele, gostei muito do tempo que eu passei com ele, e também é uma pessoa histórica pro cenário, então, assim, poder ter ganhado o último campeonato que ele jogou foi muito bacana, mas porque eu ganhei com meus amigos, sabe? Era um time de amigos e a gente ganhou o campeonato que na época era mais importante do Brasil. E foi de casa, foi na época do Natal, assim, eu só me lembro da gente ganhar, minha mãe tava assistindo no celular dela na sala, eu gritei e ela ficou assim, ganhou! E eu ganhamos! Que em choque, muito feliz, mas também sem entender, né? Sim, então assim, a gente terminou esse ano de 2022? 2021, desculpa. 2021, campeão da CGC Masters. Então, assim, foi incrível, sabe? Foi incrível. A primeira vez que eu tinha ganhado um campeonato grande, assim, e do jeito que a gente ganhou. Então foi muito, muito, muito bom. E acho que foi a primeira grande conquista, assim, que eu tive. Não, bem bacana. E porque na Alma já era mais organizado, então você já tinha contrato, você já tinha salário, já tinha tudo. Você Tudo. lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Cara, meu primeiro salário, eu acho que eu fui no shopping e comprei uma camisa. Uma camisa branca. O que acontece? Eu tenho um amigo, que é meu melhor amigo, inclusive, que ele morava em São Paulo na época. E aí a gente foi no shopping, eu comprei uma camisa branca e eu tava, tipo assim, muito feliz com a camisa que eu comprei, sabe? Mas, tipo, Sim. muito. A primeira coisa que eu me lembro de ter comprado com salário foi uma camisa. Muito bacana, porque é algo que você que pelo jeito queria muito e te deixou muito Não, feliz. e essa coisa Simbolizava de, muita assim, coisa. sim, e como eu virei profissional muito cedo, isso de eu ganhar o meu próprio dinheiro muito cedo e poder comprar as coisas com o meu dinheiro, era uma coisa que quando realmente começou a acontecer, eu falei, gente, isso aqui é incrível, sabe? Poder ver que eu tô conseguindo me dar esses luxos, sabe? Sim. É bem doido. E como foi a reação da sua família em relação ao game? Da sua mãe, do seu irmão? Porque você era muito novo. Então, Sim. a linha era muito tênue entre, poxa, um menino muito novo indo dormir tarde e não indo bem no colégio, mas ao mesmo tempo tinha potencial, conseguiam ver potencial. Então, o que passava na cabeça deles? Eles compartilhavam contigo ou não? Então, o meu irmão, que nem eu te falei, eu cresci jogando muito junto dele, sabe? Aquela coisa de irmão mais velho, então sempre que a gente jogava, quando ele me colocava pra jogar com ele, era o dia mais feliz da minha vida. Então, assim, ele sempre teve esse contato com o jogo, inclusive eu achei que ele fosse seguir nessa linha de profissionalizar em jogo também, mas acabou não seguindo. Mas, assim, a primeiro momento, quando ele viu que eu virei profissional, ele tava adorando, sabe? Porque, assim, ele sempre foi muito apegado em jogo, ele jogou bastante CS, jogou LoL, jogou uma cacetada de jogo. E minha mãe é aquilo que eu te disse. Pra ela, começou com um hobby, então ela enxergava a princípio que era um hobby, Sim. só que eu não ia viver daquilo. E sempre teve esse limite comigo, de beleza, você pode jogar o quanto você quiser, mas siga conseguindo terminar a escola, passar de ano, né? Sim. Mas quando começou a tomar essa proporção maior, ela começou a entender, ver a dimensão das coisas, a princípio ela deu uma relutada um pouco, então essa questão da escola, ela falou, não, não vai parar, você vai terminar seu ensino médio. Só que quando as coisas começaram a tomar proporção maior, os salários começaram a ser maiores, a gente começou a viajar mais, ganhou esse campeonato que eu te falei, ela começou a entender um pouco mais, porque apoiar ela sempre apoiou. Sim. Sabe? E o resto da minha família, todo mundo ficou assim, cara, maravilhado, porque assim, o meu tio, ele que me colocou pra jogar, então ele me vendo, não só nessa época, não nessa época, né, mas hoje em dia mesmo, que eu falo Sim. que a gente viaja pra cima e pra baixo, foi ele que fez basicamente isso. Quase caiu. Foi ele que participou muito disso, sabe? Sim. Então, ele ficou a pessoa mais realizada do mundo. Meus tios também, a princípio, a mesma coisa,
ficaram se perguntando, isso aí realmente é trabalho, isso aí realmente dá pra viver disso, mas depois que as coisas foram tomando uma proporção maior, todo mundo hoje em dia, assim, ama, tá? Sim, todo mundo deve sentir muito orgulho e Sim, acompanhar todos os jogos, todos os campeonatos, todas as partidas e sim, ficar sim. na torcida. E da onde veio o Nick, NQZ? Cara, essa é uma história grande, mas assim, o que acontece? Nessa época que eu te falei que eu voltei a jogar CS, eu voltei a jogar com um amigo meu de escola. Ah, E na época eu acho que ele pegou ouro 1 no MM e eu peguei AK2, assim, sabe? Eu já tinha jogado CS antes. Então, assim, quando eu peguei uma patente muito maior do que a dele, ele ficou puto comigo e não queria mais jogar comigo, sabe? muito bom. Então, assim, ele não queria jogar mais comigo. E aí, assim, o meu irmão também jogava raramente comigo, porque ele tinha os amigos dele, e acabou que eu não tinha ninguém na época pra jogar, sabe? E eu, como uma boa criança de 13 anos, coloquei NQJC, ninguém quer jogar comigo. É essa a história do meu nome. E aí o apelido NQ pegou, depois eu cortei o JC, porque eu já não tava gostando mais, Porque as pessoas queriam coloquei. jogar contigo, E aí esse apelido pegou, e depois eu só enfiei o Z no nick e ficou assim, sabe? Mas a história começou assim. E foi uma coisa totalmente despretensiosa, assim, sabe? Porque você pergunta a muitas pessoas, eu pensei no nick nisso, nisso, nisso. O meu não, foi só uma coisa assim, bateu na minha cabeça, eu coloquei, não tava nem pensando em manter. Mas aí o apelido pegou e ficou, tá? Pois é, não. E eu era muito curiosa, porque às vezes você vê o nick, bate com o nome, bate com o sobrenome, bate com alguma coisa. Ou E se você vê a palavra e existe alguma o coisa. meu não tem nada a ver com nada. Muito tempo trabalhando, eu fiquei, gente, ok. Ele tirou de algum lugar isso, mas realmente ninguém Sim. quer jogar comigo. Pra depois Pois ninguém é, quer. Muito bom. exatamente. E pegou 100%, né? Pegou, o apelido pegou. Houve algum momento em que te marcou e que você percebeu que foi o divisor de águas, que tava dando certo e que você não ia voltar mais? Tipo, Cara, teve. Seguindo nessa linha do tempo que eu tava fazendo pra você, a uhum, gente terminou esse ano de 2021 ganhando a GC Masters e nessa época toda, desde quando eu virei profissional até essa época, eu era rifle. E assim, quando eu comecei a jogar CS, eu sempre joguei de Alp, mas assim, eu nunca pensei que fosse uma coisa que eu realmente fosse fazer como função. E também na época, muito do meu grupinho de amigos, muito se falava que não, que a WP jovem não dá certo. A WP é o pessoal mais rodado, mais velho. Então foi uma coisa que eu excluí da minha cabeça, assim, de possibilidade, sabe? E terminamos esse ano com a GC Masters, o time reformulou completamente, o Naka aposentou, o Zé e o Piri saíram, então sobrou só eu e o Cauê no time, basicamente. E aí, na época, a gente chegou a colocar o Card como a WP, só que acabou não dando muito certo, então assim, ficou um mês só no time. E aí, nessa reformulação, nessa próxima reformulação que a gente foi fazer, eu virei e falei pro Rick Six, eu falei, cara, você confia em mim pra eu virar a WP? Que era uma vontade que eu já tinha faz muito tempo, sabe? E chegou num ponto que até quando eu era rifle eu já assistia coisas de AWP, porque a vontade tava quase saindo pra fora de mim, tá, sabe? entendi. Tava gritando, tava realmente muito Não, alto, mas tava, o tava senso comum gritando. falando que não dava, não dava. Sim, é porque eu tinha muito receio de virar AWP com 15 anos, sabe? Tá. Por algum motivo eu tinha enfiado na minha cabeça que um AWP jovem, assim, não ia, sabe? Só que aí eu virei pro Rix e falei, Rix, sério mesmo, você confia em mim? Deixa eu virar o AWP? E ele falou, cara, vai. E ali, então assim, esse é acho que o primeiro divisor de águas que eu tive na minha carreira, porque assim, eu fiz essa mudança de função e foi um boom muito rápido, sabe? Eu saí disso daqui pra isso daqui, em questão de performance. E não só em questão de performance, em questão do que eu tava feliz jogando o jogo mesmo, sabe? Era algo que E você eu queria tava, muito jogar de AWP. cara, sim, eu nos primeiros treinos eu já tava falante, tava fazendo as coisas, colocando tudo que eu tava assistindo em prática e dando certo, então eu tava muito feliz. Essa questão de performance foi esse ano começo do ano de 2022? 2021, 21. de 2022, foi um ano que no Brasil eu tava jogando super bem, sabe? Que foi o ano que eu virei WP. Então acho que ali foi quando eu percebi que, beleza, talvez eu, nesse tempo todo pra trás, eu não estivesse fazendo a função que eu deveria, sabe? Que eu gostaria de fazer. Sim. Então, acabei virando WP, comecei a performar super bem e ali, consequentemente, eu senti que eu melhorei muito o meu jogo, sabe? E aí aquela coisa. Começaram a vir propostas na época de times, assim, de fora, não só não de fora, né? Mas times brasileiros que atuavam fora. E, assim, pra mim, a minha cabeça quase que explodiu, Sim. sabe? Porque, assim,
por muito tempo eu tava pensando que, beleza, ainda falta bastante pra, pra eu chegar nesse ponto de poder jogar lá fora. E assim, em 6 meses como a WP já vieram, acho que na época, 2 ou 3 propostas de time. Sim. E todos que jogavam lá fora. E assim, times brasileiros grandes. Então eu lembro que na época a PEN veio falar comigo, a Casé veio falar comigo e o próprio BR também. Então na minha cabeça eu tava assim, gente, como assim, O que sabe? tá acontecendo? Porque era muito rápido. Exatamente. Não, foi num período muito rápido e assim, me deu uma felicidade muito grande de saber que eu tive assim a vontade de fazer isso dar certo, eu consegui fazer dar certo e chamou a atenção dos times grandes do Brasil, sabe? Sim. E foi nesse Então eu acho momento que o grande eu acho que o grande divisor de águas assim na minha carreira inteira foi essa mudança de função, tá? muito bacana. E eu acho mais interessante porque foi algo muito interno. Seu coração já falava, você tava negando, e quando você deixou fluir, super rolou. Sim. E foi nesse momento que você passou pra PEN daí? Como foi? Cara, então, nessa época foi um período meio controverso, assim, porque eu acabei tendo várias propostas, só que por questão de contrato, essas questões de multa que a gente sabe que é chato, no fim das contas eu acabei indo pra B4, né? Que era um time do Free Fire, que eles fizeram uma line no CS, que inclusive foi um time muito bacana também, que eu acho que no Brasil foi o meu pico de performance. A gente estava jogando só no Brasil, mas acho que foi o momento que eu melhor joguei no Brasil. Fiquei lá, acho que por uns 6 meses, assim, jogando os campeonatos assim, do Brasil, esses qualificatórios. Eu lembro que teve uma das piores derrotas da minha vida, que foi pro Major da Antuérpia. A gente estava jogando um classificatório para RMR, e na época não era RMR, o classificatório não era por ponto, que nem hoje em dia, né? Então era uma tabela aberta, se você chegar longe, você ganha a vaga para fora. E eu nunca tinha ido para fora. E por todas essas outras propostas que eu te falei do ano passado terem dado errado, eu tava com aquela ânsia de eu quero estar fora, sabe? Eu quero sair do país, eu quero ver como é jogar lá fora. Então, como tudo tinha dado errado, esse período da B4 eu tava tipo assim, agora vai dar certo porque eu quero sair do país, Sim. sabe? A gente vai conseguir E jogar eu, uma internacional. então, e eu lembro que a gente acabou pegando a 9Z, valendo a vaga pra. O Major foi na Bélgica e eu acho que o RMR foi na Romênia. Isso. Então a gente pegou a 9Z valendo vaga pra Romênia. E na época a 9Z era um time melhor do que a gente, só que a gente jogou de igual pra igual, assim. Foi uma partida apertadaça, sabe? E a gente ganhou, a gente perdeu o mapa de 16-14, se eu não tô enganado. O segundo a gente ganhou 16-11 e o terceiro tava 11-6 pra gente. E eu me esqueço dessa derrota, porque esse 11-6 era um 3x2 que tava pra gente. E a gente tava assim, acho que era inferno. E a gente ficou todo mundo mocado dentro do bombe, sabe? E eles deram um retake assim, impossível, mas impossível, assim. Ganharam e foi de 11-6 pra 16-11. Eu lembro que eu acabei, a gente perdeu essa partida, eu tava assim, sabe? Desolado no computador. Então, foi esse período que, de novo, eu tinha perdido a chance de ir pra fora. E eu fiquei 6 meses na B4, só que, como eu te falei, eu tava jogando super bem e veio a proposta da época da 9Z. Então, assim, eu lembro que na época, quando me chamaram, eu até estranhei, sabe? Porque, assim, eu tava jogando super bem, então eu tava esperando que alguma proposta fosse vir. Mas não de um time argentino, sabe? Então, quando a proposta veio, eu fui falar com os meninos, ele até estranharam. Eles falaram, a gente achou que fosse algum time brasileiro. Eu falei, pô, eu também não esperava, mas assim, tô com vontade de ir, queria ir pra caramba, porque na época o analista da 9Z, que era o TGE, ele tinha sido meu coach na B4. Então, acho que grande parte da recomendação também pra ir pra 9Z veio dele. Então, quando os meninos me chamaram, foi uma coisa assim, quero ir, quero ir, quero ir. E no fim das contas deu tudo certo. E foi uma experiência muito diferente, cara. Essa experiência da 9Z foi uma coisa assim, que eu digo pra todo mundo que foi maravilhoso, só que foi muito desafiador ao mesmo tempo, porque falando uma língua que não é a nossa língua nativa, sabe? Então, assim, e eu cheguei, conversei com os meninos, no primeiro dia de treino, eles falaram, então, a nossa ideia é que a gente comunique espanhol, então, não ia ser aquela coisa de que, beleza, a gente vai tentar falar português, porque eles jogaram com o beat e eu acho que eles falavam português com o beat. Eles falaram, não, a gente vai querer falar espanhol. E eu falei, não, beleza, eu topo o desafio. Sim. Sabe? Dou meus então, pulos assim, aqui. Então, e aí eu já tinha feito aula de espanhol na escola, que espanhol era obrigatório na minha escola, mas assim, aquelas aulas básicas, sabe? Você poder falar oi em espanhol, não é você conversar no dia a dia em espanhol. Eu acho que a comunicação do jogo, ela tem a sua dificuldade a mais, porque ela é muito rápida. Ela é muito frenética, né? Então, assim, no começo foi uma loucura, um caos, assim, sabe? Porque, assim,
Na época era eu, DGT, Max, Rox e Davi. O Davi, ele fala português fluente, tanto que hoje em dia ele tá na PEN, ele fala português. Na época ele já falava. Então, assim, Eu com até ele eu esqueço entendia que ele bem. não é brasileiro, eu confesso. Eu Então, passo um negócio assim que eu tenho que voltar e falar, epa, pera aí, ele é gringo. então. E os dois meninos uruguaios também falavam tranquilo, eles estavam falando português, só que o Rox, que era argentino, eu não entendia nada. Mas assim, nada. De ficar assim, um 2x2, eu e ele falava, eu não entendia nada, sabe? Então nesse começo foi muito difícil e eu tava falando português mesmo, sabe? Falando alguma coisa ou outra ali em espanhol, só que falando português. Só que o que me ajudou muito na época é que eu era muito curioso, assim, no sentido de que eu perguntava todo o tempo como que eu falava tal coisa. Então, por exemplo, quero picar liga. Eu perguntava pra eles como é que eu falo isso em espanhol, sabe? Uhum. Então, assim, foi um período que eu acho que até eu comunicava menos dentro de jogo, porque eu sabia falar menos coisas. Só que o pouco que eu fui aprendendo, eu consegui no fim, ali no 9 eu tava me comunicando praticamente o tempo inteiro em espanhol, sabe? E entendendo os meninos muito bem. Então, assim, foi uma experiência, eu falo que foi muito legal, porque é uma coisa que a princípio me deu um pouco de medo, só que esse medo, assim, em nenhum momento me fez duvidar se eu ia mesmo. Eu falei, eu vou falar até chinês, se precisar, sabe? E não só isso, nesse período realmente aí veio, né, finalmente. Eu saí do país pela primeira vez, eu lembro que a gente foi pra Sérvia, jogar um campeonato que era a Rupit, o nome, eu acho. E assim, eu lembro que o voo pra Sérvia, ele dura o quê? Umas 12 horas, né? Fazer conexão na Suíça. Eu não pisquei o olho, sabe? Tava Tão muito ansioso que eu tava. ansioso. Não, eu só queria chegar lá e ver como é que era, e sentar e, beleza, estou na Europa jogando CS, sabe? Sim. Então eu fiquei acordado o tempo do voo inteiro, só imaginando como é que ia ser. Então a gente chegou lá, jogou esse campeonato, treinamos, e eu tava assim o tempo inteiro eufórico, gostando, amando estar ali, sabe? Então eu lembro que foi uma experiência muito bacana. Eu acho que esse campeonato a gente chegou nos playoffs. Então foi uma coisa muito bacana, porque primeiro campeonato meu fora contra times assim. A gente jogou contra a Fúria, a gente jogou contra a Cloud9, jogamos contra acho que a Forze na época. Então, pra mim foi uma coisa muito significativa também. Sim, Então, é muito forte, né? Você sim, poder jogar lá fora e já começar performando. sim. E não só isso, a questão também de. Eu não era um jogador muito conhecido no Brasil, não tinha tanta mídia. E quando eu fui anunciado na 9Z, eu tive uma recepção e uma quantidade de fãs que eu não estava acostumado, sabe? Isso é uma coisa que sempre me perguntam de lá. Eu amo a torcida brasileira, mas a torcida argentina, eu acho que pelo fato deles terem, basicamente, hoje em dia tem mais times, né? Mas naquela época era basicamente só um time lá fora. Foi uma coisa assim que até me atordoou, sabe? De tanta gente, tanta mensagem, tanta coisa, tanta notificação no meu Twitter, no meu Instagram. Eu falei, gente, que é isso? Sim, o que tá acontecendo. Então, e a torcida, durante o tempo que eu estive lá, até hoje, a gente jogou o campeonato na Argentina agora, o pessoal sempre muito carinhoso, muito receptivo, eles criaram um carinho muito grande por mim, sabe? Uhum. Então, assim, foi um período da minha carreira bem curtinho, mas que foi muito bom mesmo. A gente jogou o Major do Rio, que foi, assim, uma experiência, assim, que eu falo, só quem jogou mesmo, quem tava lá, que conseguiu ver o que foi, porque foi maravilhoso, Sim. sabe? E ao mesmo tempo que foi maravilhoso, foi uma sensação muito diferente pra mim, porque eu tava jogando um time argentino no Brasil. Uhum. Então, eu me lembro que no jogo contra o Imperial que a gente ganhou, eu fiz assim pra torcida, pra quê que eu fui fazer isso, sabe? O pessoal me xingando no Twitter, me mandando mensagem. Então, assim, foi uma experiência muito diferente, mas assim, foi mágico, sabe? E essa questão que a gente tava falando da família, minha mãe foi pra esse campeonato com o pé quebrado. Então, assim, o primeiro campeonato meu que ela assistiu, ela foi de pé quebrado mesmo. Então, assim, ver que há um tempo pra trás eu tava indo no campeonato assistir, e depois de um tempo eu tava com a minha mãe na torcida, eu jogando, o pessoal vindo tirar foto comigo, pedindo assinatura minha, é uma coisa que pra mim até hoje não cai a ficha, sabe? Sim, então, foram assim, 4 anos, né? Foi 2018 a 2022. Sim, exatamente. E, tipo assim, é uma coisa que até hoje eu até brinco e falo, quando o pessoal vem pedir pra tirar foto comigo, pedir pra eu assinar coisa, é uma coisa que não cai muito na ficha. Porque eu já tive do outro lado de telespectador, sabe? Uhum. De montar filas e filas pra tirar uma foto com o jogador. E hoje em dia eu ser o jogador é uma coisa muito especial, Sim. sabe? Muito legal, muito emocionante. Eu até fiquei emocionada, porque a cabeça da sua mãe, né? Você é muito novo e ela Sim. falando pra vender ingresso, tipo, não vai dar problema, filho, não vai conseguir entrar, vai perder o dinheiro, etc. Pra um cenário em menos de, enfim, 5, 10 anos, ela tá realmente na torcida vendo você realizar seus sonhos, Sim. porque de fato era teu sonho tá lá Sim. jogando.
Me conta quais foram os maiores desafios do início da sua carreira. Do início da minha carreira, cara, eu acho que de todo jogador, hoje em dia e na época também que eu virei profissional, é você manter um time fixo, sabe? Porque geralmente se joga muito nesses mixinhos com amigos ou times menores e, assim, acaba sendo uma coisa não tão séria, uma coisa não tão voltada a realmente manter aquele time e evoluir com aquele time. Eu acho que hoje em dia tem muito poucos times que fazem isso. E então acaba, você não tem uma rotina de treino fixa, você não consegue criar química com o time. Então, você tá jogando uma semana com o time, sai um, aí tá jogando uma semana com o time, sai outros dois, e fica nessa mistura toda, sabe? Uhum. Tirando o fato que acredito que hoje em dia deve estar mais difícil nesse sentido por conta do ranking da Valve, né? Porque agora, basicamente, os times que têm pontos vão jogar tudo e os times que não têm pontos não vão jogar nada, Sim, sabe? é 880. Então, eu acho que hoje, acho que hoje em dia ficou ainda mais difícil para, por exemplo, que eu te falei, eu com 15, a gente estava disputando vaga para jogar lá na Romênia. Hoje em dia, eu acho que um time do nosso nível da B4 da Epic, um time hoje em dia desse nível, eu acho que é muito difícil poder ter essa oportunidade de ir para um RMR, sabe? Então, inclusive, até uma coisa que eu achei que a Valve errou muito, que foi tirar o RMR, porque é um campeonato que acho que todo jogador ama jogar, porque todo mundo, você vê os outros times, você olha na cara de todo mundo, tá todo mundo tipo, ah, esse aqui é o que vale mesmo, sabe? Você pode ter feito o que for no ano, mas esse aqui é o que realmente vale, sabe? Então eu acho que hoje em dia a maior dificuldade é essa, não só o ranking da Valve, mas essa questão de... Eu sinto que as ligas, por exemplo, hoje da GC, os times estão menos profissionais do que era na época, sabe? Então, por exemplo, a Liga Pro na época era composta basicamente por várias organizações pequenininhas, mas eram organizações, sabe? Então tinha salário, tinha contrato. Hoje em dia você vê, por exemplo, eu acho que na Liga Pro você tem 8 times, deve ter pelo menos metade que é um time com a interrogação, que é um grupo de amigos jogando, sabe? Demora mais pra profissionalizar. E eu acho Sim. que cria um gap muito grande. Igual você falou, olha, em um ano, deu exatamente um ano, eu tava contratada, eu tava numa organização, eu tava não sei o quê. Então, hoje, pra quem tá lá embaixo, esse gap de conseguir passar pra um time realmente que tá aqui em cima, ele é muito maior. Exige uma dedicação, exige quase um cenário de prodígio. Você tem que ser muito bom pra alguém querer te subir. Então, eu também acho que acabou deixando, ao invés de fomentar o cenário, fomentar que outras pessoas tenham a possibilidade, tenham chance, e acabou abafando, né? Parece que virou um círculo mais fechado. Sabe? Sim, bem doido. Mas falando agora de vitória. Qual foi a vitória mais emocionante da tua vida? Cara, acho que a mais emocionante da minha vida foi nesse RMR que a gente jogou valendo vaga pro Major do Rio na 9Z. Que foi um jogo que a gente jogou contra o Imperial. Eu me lembro que o Fallen tava encarnado. Mas assim, o Fallen e o Fer não deixaram a gente andar no mapa. Então, assim, a gente não tava conseguindo fazer nada. E na época era 16 rounds. Então, assim, você tomava um espanco, o espanco era mais feio ainda. Sim, não é hoje em dia que é 11-1. Doía mais. Então, assim, eu lembro que o Ralph virou 13-2 pra eles. E eu dei tab, assim, eu tava com 2 kills. E o máximo do meu time tinha 4 kills. Então, assim, passaram rodo na gente, sabe? Acho que o Fallen virou com 27 kills o Ralph. E a gente virou esse jogo. Sim. Então... Principalmente foi o que eu falei, né? Qualquer jogo no RMR vale muito. E esse jogo é um jogo que, assim, quando virou o Ralph já tava todo mundo desacreditado. Então, assim, a gente foi indo round por round. Esse jogo acho que foi pra 3 OTs. Sim, foi no fim a gente ganhou. Criando, né? Construindo uma confiança de que era possível ganhar, virar. Sim, exatamente. E muito por conta de que era meu primeiro RMR. E o primeiro jogo já tinha sido um comeback. A gente virou um 14-7, sabe? A gente virou um 14-7 no OT, depois foi pra esse jogo um 13-2 e virou de novo. Então acho que esse jogo foi muito emocionante, porque também, assim, não foram rounds fáceis, sabe? Era tudo round 1x1, 2x2, teve clutch no 15-14. Então esse jogo que eu me lembro, assim, foi doideira. Mais emocionante. Eu acho que era uma coisa... Não sei, também, eu tenho uma visão mais de fora de quem assiste. Tinha uma resiliência muito grande, né, da 9Z, de sempre voltar. Vocês voltavam, eu lembro. Vocês tinham... Sim. Parece que tava... Não entregava, tinha esse negócio de pontinho por pontinho, bora que dá, e no final das contas somava tudo e dava. Não, a gente era um time lá que era muito assim mesmo. A gente... Esses dois resultados, mas tiveram outros também. Quando a gente tava perdendo de muito, assim, a gente jogava até realmente acabar, sabe? Uhum. Eu não parava de jogar sério, não parava de
de se entregar até o jogo acabar. Sim. E qual foi a derrota, a pior derrota da sua vida? E o que ela te ensinou? A pior derrota da minha vida foi contra a Fúria agora, no Major, de Xangai. Cara, me ensinou que pensar. Poxa, essa é difícil, viu? Me ensinou mais disso que a gente tava falando mesmo, de que o jogo só realmente acaba quando termina. Porque foi um jogo assim, cima e baixo, cima e baixo. A gente ganhava um round, eles ganhavam outro round inacreditável. E acho que o principal foi um jogo que me ensinou que vão ter jogos que vão te frustrar muito, só que a sua vontade de vencer tem que ser maior do que a sua frustração, sabe? Porque esse jogo em específico, foi o que eu falei, tiveram rounds inacreditáveis pros dois lados. Então, foi um jogo que, assim, acho que tanto a gente quanto a Fúria teve que saber controlar bem a emoção, porque quem tava assistindo, eu lembro que quando acabou o jogo eu falei, pra quem tava assistindo isso aqui deve ter sido uma loucura, sabe? Porque foram rounds que a gente tava ganhando, eu lembro até hoje, teve a gente ganhou o Eco Seco, que o Shello foi defusar a bomba, não teve tempo, tava eu e o Cauê assim, falando, pelo amor de Deus, não dá tempo, sabe? Sim. Então foi um jogo que foram muitas emoções, e acho que é isso mesmo, me ensinou a saber controlar, porque vão ter jogos que, assim, vai ser caótico o tempo inteiro, não vai ser um jogo bonito, mas o importante é ganhar. É bem bacana as duas experiências com o Gabriel. Sim. Muito doido. Sim. Eita, Gabriel! Mas como você lida com a pressão de competir em alto nível? Diria que eu lido bem, mas eu poderia lidar melhor, sabe? Isso é uma coisa que até esses tempos eu dei uma afastada, assim, de rede social, porque é uma coisa que eu sinto que hoje em dia, a minoria da torcida brasileira, mas é uma coisa que acontece, é muito imediatista, no sentido de que se você joga muito bem, você é um gênio, se você joga muito mal, você é um estúpido, sabe? Isso é uma coisa que, falando por mim, me incomoda muito, foi uma coisa que eu até preferi me afastar de Instagram e de Twitter, porque se a gente ganha, a gente tá super bem, a gente merece palmas, mas se a gente perde, a gente é um bando de idiota. Então, assim, é uma coisa que eu sei que eu não tenho que ligar pra esse tipo de coisa, é uma coisa que eu tento não ligar, mas assim, é uma coisa que eu prefiro evitar, sabe? Porque acaba me gerando uma frustração, uma sensação de raiva, assim, que é uma coisa que eu não quero passar nem pros meninos do meu time, nem pro jogo. Então, é uma coisa assim, pressão sempre vai ter, eu acho que da torcida, da comunidade toda, da organização e pressão de nós mesmos, que é uma coisa que tem que ter, se não tiver pressão tá errado, sabe? A gente tá num meio competitivo, então competição sempre vai ter pressão. Mas assim, hoje em dia eu tô tentando filtrar melhor qual tipo de pressão que é boa pra mim, qual que não é saudável, sabe? Sim. É muito doido, porque a pressão, ela faz parte da competição, mas eu acho que tem que alinhar muito bem, porque hoje o cenário, ele é mais complicado, né? Muito do Sim. que você falou. Quem ganha não faz mais do que obrigação. Quem perde é muito ruim. Então, oscila. Sim. E o competitivo, ele tá muito forte. Se a gente olhar aqui pra fora, os times, eles estão jogando em outra dimensão. Então, o Brasil hoje, ele tá sendo representado por muitas organizações. E eu não sei se eu tenho um olhar um pouco poliana, mas eu acho isso incrível. Eu acho incrível ter 3, 4, 5 times brasileiros nos campeonatos se encontrando e todo mundo jogando, performando e representando o Brasil. Já teve um mundo que não tinha nenhum. Sim. Então, sim, eu só sinto orgulho. Eu acho incrível. Sim. É porque eu acho que eu vejo essa questão, não é nem um grande problema, né? O grande fato é que, assim, o brasileiro ele se acostumou muito com a época que a gente realmente ganhava tudo, sabe? Que a época de 2016, 2017 ali, o Brasil dominou, então, assim, é claro que a torcida, isso não é uma coisa injusta de se ter. Eu acho que é justo eles terem expectativas de que a gente volte a ser o que era. Sim. Só que eu acho que uma coisa que as pessoas precisam entender que é uma geração nova. Uhum. Então, assim, o jogo evoluiu, as pessoas mudaram e, assim, não só a gente vem da geração nova, mas a geração toda da Europa, dos outros continentes todos mudou. Então, assim, são novos jogadores, é um novo jogo completamente diferente. E é uma coisa que, assim, muitas vezes me parece que o pessoal fala, eles não estão se entregando. A gente tá matando pra dar certo, sabe? Eu acredito, assim, fielmente que não só a gente na PEN, mas a Fúria, a MBR, o Fluxo,
a Imperial, todos esses times, eles querem poder voltar para esse posto. E assim, a gente que é jogador novo, a gente nunca teve lá, então o que a gente mais quer é chegar lá, sabe? Então, eu acho que uma parte do problema é isso. Então, é uma coisa que eu tento, assim, não focar muito, porque senão vira uma bola de neve, sabe? Sim. Eu fico bem curiosa, porque o pódio, ele é cíclico, né? O Brasil já teve lá em 2016, 2017, os dinamarqueses já tiveram, os suecos já tiveram. Então, eu realmente queria ter esse dado, essa informação, tipo, tá, e aí, os dinamarqueses? Eles estão muito bravos, eles estão assim Então, como os times dinamarqueses que não conseguem, ou que estão tentando e ainda não conseguiram chegar lá, porque, não sei, fica um ponto de interrogação, porque é cíclico, sim. todo mundo passou por lá, o Brasil passou por lá, mas outros países também já ocuparam esse cenário. Você falou muito bem, Dinamarca, Suécia, França, Rússia. Então, assim, é uma coisa que vai variando. E o jogo, Sim. hoje em dia, eu sinto que ele tá muito competitivo, sabe? Muito competitivo mesmo. Sim. Puxando um pouquinho mais pro lado humano, o que você gosta de fazer quando não está jogando ou trabalhando? Cara, se eu falar que eu gosto de jogar também, eu vou parecer meio nerd, né? Mas assim, no tempo off, eu gosto bastante de jogar outros jogos também. Isso que eu ia perguntar, se era outro jogo ou se era Counter-Strike. Não, eu gosto de jogar outros jogos, assim, essa questão do... Você joga LoL ainda? Não. Então, exatamente, essa questão do LoL é uma coisa que não saiu da minha vida. Então, assim, quando eu tô com tempo livre, eu gosto de jogar. É bem difícil, eu acho bem difícil. Eu não jogo nenhum. Eu não jogo nenhum do zero. Mas de assistir da parte do telespectador, eu acho impossível. O mais difícil pra mim é o LoL. Então, pra quem não sabe nada, mas assim, tem bastante coisa, recentemente bastante coisa. Sair pra cima e pra baixo com a minha namorada, pra jantar, pra assistir coisa, com minha mãe também, ver filme, série com ela. Então, essas coisas fora de jogo eu gosto de fazer bastante. Até porque, como a gente fica muito tempo jogando, muito tempo viajando, eu gosto de tirar esse tempinho pra quando a gente, por exemplo, tá no Brasil, dar só uma respirada, sabe? Sim. E você tem algum hobby? Hobby? Sabe que eu não sei? Acredito que não. Um hobby específico assim, não. E você tem algum fato curioso sobre você? Alguma habilidade? Fato curioso. Uma habilidade extraordinária, um fato curioso, alguma coisa assim. Fato curioso, deixa eu pensar. Cara, eu acho que isso aí deve ser mais normal, né? Mas eu tenho 5,5 graus de miopia no olho, então assim, eu não vivo sem óculos. É bastante. É muito. Bastante, então assim, é uma coisa que assim, eu não gosto de usar óculos, mas eu tenho que usar. Se eu jogar sem óculos, eu não enxergo nada. E outro fato curioso, eu tenho 11 pontos no queixo e um na cabeça. Gente, você caiu? O que aconteceu? Caí várias vezes, então assim, se surgir a dúvida de quando você era criança você só jogava, não, eu aprontava bastante também. Coitada dessa mãe, então, hein? Exatamente. Muito bom. E do olho, você nunca pensou em fazer cirurgia? Eu já fiz a cirurgia e eu amei. Então, do que eu sei, tem que esperar o olho terminar de formar, né? Só que, como eu tô com 20, eu não sei se dá ainda. Tem que fazer uma consulta pra dar uma olhada nisso. Tem um detalhe, né? A gente tem uns 10, 15 anos de diferença, então talvez. Pode talvez ser. Então, vale a pena. O dia que chegar essa hora, vale a pena fazer essa cirurgia. Sim. Como que você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Cara, com carinho da melhor maneira possível. É o que eu te falei, assim, quando vem gente mandar mensagem, mas assim, principalmente presencialmente, vem pedir pra tirar foto, fala coisas muito legais, apoia quando a gente perde, eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. E assim, eu acho que crítica é muito o que a gente conversou, que assim, a crítica tem que existir, a cobrança da torcida tem que existir, só que eu acho que existem jeitos e jeitos de fazer isso, sabe? Então, pra mim, é uma coisa que acaba sendo meio incongruente quando, por exemplo, o torcedor, quando você vence, ele tá lá demonstrando uma pessoa que apoia super, que é super fã, e quando você perde, ele te xinga até a terceira geração da sua família, sabe? Então, assim, uma crítica construtiva, eu acho que ela é sempre bem-vinda, sabe? Independente de quem seja. Mas muitas coisas, às vezes, o jeito que as pessoas falam, é lógico que eu, como a WP, sei que eu não poderia ter errado o tiro tal no round 14, sabe? Eu não preciso do Zezinho 41 me falar isso, eu sei disso, sabe?
Mas você Então, também assim, não eu fez acho de propósito pra errar. Você queria muito ter acertado. exatamente, sabe? É uma coisa que eu acho que ultrapassa um pouco de ser uma crítica pra literalmente querer ofender a pessoa, sabe? Tipo Sim. assim, a pessoa, talvez se eu ofender ela, ela vai se ligar, sabe? É lógico que eu sei que eu não poderia ter errado aquele tiro, é lógico que eu não queria ter errado aquele tiro, sabe? Mas é aquela coisa que a gente falou, a gente tá o dia inteiro, todos os dias do ano, trabalhando pra isso resolver. Então, crítica pra mim tem que ter, mas assim, é o que eu falei. Quando a pessoa faz uma crítica que beleza, faz sentido e que ela tá sendo respeitosa, beleza, mas quando a pessoa passa do ponto, eu nem leio, sabe? Sim. Já houve um momento em que você pensou em desistir e o que te motivou a continuar no cenário? Cara, sendo sincero, desistir não. Já teve, obviamente, momentos que eu tava muito mal, inclusive, recapitulando essa linha do tempo, depois que eu saí da 9Z, que eu entrei na 00 Nation, eu passei um ano inteiro, que foi realmente um ano que eu tava no fundo do poço. Então, assim, é um ano que eu não tava performando bem, que foi um ano que eu entrei com muitas expectativas, não só eu sobre a minha pessoa, mas assim, torcida, comunidade, e foi um ano que foi completamente o oposto. Eu tive experiências horríveis, eu joguei super mal, tudo que eu queria fazer eu não conseguia atingir, mas desisti não, e o que acho que me fez continuar, principalmente nessa época que eu tava mal e me faz continuar até hoje, é tudo isso que a gente conversou, sabe? Uhum. O fato de eu sonhar com isso desde pequenininho, o fato de eu ter abdicado muita coisa para poder estar aqui, porque assim, essa parte, por exemplo, eu comecei muito novo, então se coloca muitas amizades que eu tinha de criancinha, de adolescente, todas foram embora, porque na época, assim, o pessoal queria sair, queria festa, e eu, assim, abdiquei muito da minha vida social para isso dar certo. Então, assim, é uma coisa que, olhando para trás, e se eu fosse falar com o Lucas de 10 anos atrás, se eu pensasse em desistir, ele falaria, não, não faça isso, sabe? Sim. Ia brigar comigo, sabe? Então, toda a minha trajetória até hoje é uma coisa que, assim, eu fico muito feliz quando eu lembro de tudo, mas, assim, pensar que é isso aqui, sabe? Uhum. Perto das coisas que eu tenho vontade de atingir, do jogador que eu quero ser. Então, assim, desistir nunca foi uma opção, eu acho que nunca vai ser, sabe? Sim, bem bacana. E o quanto aquele Lucas tá orgulhoso, né? Porque ele depositou todas as fichas. Sim. Ele Sim. fez dar certo e deu. Então essa Sim. é a melhor parte. E qual é a maior lição que você aprendeu até agora na sua jornada? Maior lição. Cara, eu acho que a maior lição é que muitas vezes frustrações de jogo, frustrações de pessoa mesmo, existem momento e jeito de você debater isso com o time ou com pessoa X, porque no fim das contas é um jogo competitivo, só que a gente tá lidando com pessoas, né? Então, assim, são cinco não, né? Com coach, 6 seres humanos num time que tem ideias de jogo que às vezes vão ser diferentes da sua, então, assim, expor isso de uma maneira agressiva, de uma maneira que seja ignorante, sabe? Mais vai te atrapalhar do que ajudar a chegar onde você quer chegar, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi muito durante esse tempo que eu te falei do 00, que lá eu comecei a achar que tudo o problema era eu, ou então tudo o problema era as pessoas, que as pessoas estavam fazendo coisas para me sabotar, assim, sabe? Uhum. Sendo que no fim das contas não é. Então, assim, eu acho que é isso. Falando um pouquinho mais sobre futuro. Quais são seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do game? Cara, acho que a meta mais próxima, assim, que eu quero atingir é chegar no playoff de Major. Eu acho que, assim, eu gosto sempre de dizer que eu gosto de seguir em escadinhas, assim, na minha carreira. Então, se me perguntar, é lógico que eu tenho vontade de ganhar um Major, é lógico que eu tenho vontade de ganhar um campeonato Tier S, só que na minha vida tudo sempre foi por etapas, então essa é a próxima etapa que eu quero cumprir. E sonhos, é claro, ganhar um Major, ganhar qualquer um desses campeonatos Tier S, assim, chegar a ser um time top 1 do mundo, porque é aquilo que a gente falou, né? O brasileiro se acostumou com isso e eu acho que dá a sensação não só pra torcida, mas pra gente, de saber como é chegar lá e estar no topo deve ser uma coisa maravilhosa. Então acho que é o meu maior sonho nesse momento. Sim. E pessoal? Pessoal, cara, pessoal, eu gostaria de estar entre os 3 melhores AWPs do mundo. Bem bacana. Gostaria muito, sabe? Uhum. Bora chegar lá. Sim. Sobre conselhos, o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico?
Cara, o meu maior conselho, porque foi uma coisa que eu mesmo passei, é procurem ajuda não só na família, mas se tiver algum conhecido nessa questão de contratos, essa questão de o que é certo, o que não é, porque geralmente, principalmente, né, quando você é muito novo, você não vai ter noção nenhuma de essas coisas de contrato, de multa, porque eu mesmo não tinha. Uhum. E é uma coisa que se você não vê muito bem, não analisar muito bem, você pode acabar caindo numa cilada e ficar preso, por exemplo, no contrato, preso num lugar que não está te fazendo bem, muitas vezes com condições que, assim, a multa é o que a gente sempre vê no Twitter, né? A multa do cara tá aqui, o salário dele tá aqui, então são coisas que não condizem, e principalmente pela pessoa ser muito nova, ela não vai saber nada vezes nada disso. Então é uma coisa que tem que se atentar bastante, sabe? E não só isso, o conselho que eu dou é se mate de jogar CS, sabe? No sentido bom da coisa, de que, tipo assim, pra fazer dar certo, é lógico que tem muitas variáveis e oportunidades que tem que chegar pra você, mas acho que no fim das contas é jogar e amar o jogo, sabe? Não deixar o jogo virar uma obrigação, deixar o jogo virar uma coisa maçante, sabe? Uhum. Porque tem que ter paixão pra dar certo, sabe? Quando as pessoas falarem sobre você, o que você gostaria que elas lembrassem? Qual legado você gostaria de deixar? Cara, vou falar uma audaciosa. Eu gostaria muito de ser lembrado como o melhor AWP que o Brasil já teve depois do Fallen. É uma coisa que eu gostaria muito, assim, sabe? Sim. Porque eu acho que, assim, tem muitos títulos no Brasil, né, que são importantes, mas eu acho que esse título do AWP, que é a cara do Brasil por muito tempo, eu acho que foi um dos, se não o mais importante do Brasil, e eu, como faço essa função, é uma coisa que seria bem legal, sabe? Sim. Não, e é bem bacana porque é uma função que exige muito. É uma função que não é fácil, não é um. E muito icônica, né? Uhum, e você performar e tá ali nela é muito bacana. Então, já tá no caminho certo, já tá chegando. Deus te ouça. Bom, a gente já tá chegando na reta final da nossa conversa. Agora é mais um bate-bola mesmo de indicação pro pessoal, pra conhecer um pouquinho mais sobre você. Qual é o seu seriado favorito? Seriado favorito, Dark. Dark. Eu tenho muito medo de seriado, eu não consigo assistir sozinha. Mas eu adorava. É muito bom. Eu adorei, É muito eu achei bom. muito bom. Mas é um seriado que eu não consigo assistir sozinha, que eu fico com medo. E o seriado que você tá assistindo agora? Que eu estou assistindo agora, eu tô assistindo NBA 5 em quadra. É da NBA na Netflix. Legal. O seu time, você tinha falado que é Cruzeiro. Cruzeiro. O outro é o Galo. Mas não sou nem um pouco do futebol. Tá, acaba não acompanhando muito. Não. E uma palavra pro seu ano, que você gostaria? Cara, sucesso. Perfeito. Quer dizer, muito obrigada por ter topado conversar comigo, por ter compartilhado um pouquinho mais sobre a sua história. Ela é muito inspiradora. É muito bacana, né, ver uma nova leva de atletas hoje, realmente com a faixa dos 20 aí, que tá fazendo sucesso, que tá conquistando o mundo e tem muito ainda pra voar. Então, desejo todo o sucesso do mundo e obrigada. Obrigado obrigado também o pessoal que vai assistir, a conversa foi ótima. E esse foi o NQZ pra vocês. Isso aí. Também gostaria de agradecer o meu patrocinador oficial aqui do podcast, que é a Fallen Store. Eu tenho cupom Lelorena lá. É isso. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.